Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos iniciar um projeto novo, que é o estudo dos conhecimentos técnicos para o IBGE. Basicamente, pegaremos aquela apostila do próprio site do IBGE e esquematizaremos da melhor forma possível, tá? Tornando o estudo mais agradável desse modo. Eu não pretendo, em hipótese alguma, aqui ficar lendo o texto, colocar na tela e ler o texto na íntegra, até porque não faz muito sentido isso, pelo menos para mim, tá? Então vamos lá. Com base em questões, eu vou trazer aqui vou trazendo as principais informações. A primeira delas, que já foi objeto de prova, é a respeito do conceito de IBGE. Embora seja uma informação mais trivial, mais simples, como já foi explorada em provas, vamos colocar aqui. IBGE significa basicamente Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Registrando aqui, ó, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Alguns peguinhas que as provas fazem é trocar instituto por instrutor, trocar o brasileiro por Brasil e trocar estatística por estudos, tá? Tudo isso estará incorreta se a prova fizer. É Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos ver uma questão da banca Sesgran Rio do ano de 2010, como ela cobrou isso. A Sesgran Rio disse o seguinte: o IBGE é o principal órgão coordenador e produtor de dados sobre o nosso país. Sabe-se que o IBGE significa investigador? Não. Instrutor? Não. Letra C, instituto? Sim. Letra D, instituto. Até aqui a C e a D estão corretas. Instituto Brasileiro na letra C? Correto. Instituto Brasil na letra D? Está errada. Portanto, a alternativa só pode ser a letra C, que vai falar que o IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Maravilha? Então, vimos o conceito de IBGE. Vamos avançar um pouco mais agora. Avançando um pouco mais, temos agora, vamos só apagar aqui, né? Temos agora a função do IBGE. O que faz o IBGE na realidade? Bom, basicamente o IBGE ele é responsável por coordenar e produzir informações, dados. E quais informações o IBGE produz? Ele vai produzir aquelas informações tanto estatísticas como também informações geográficas. Portanto, perceba, o IBGE ele tem a função de coordenar e produzir dados, informações, tanto estatísticas como geográficas, beleza? E ele faz isso, essa produção de informações, em todo o território nacional. Portanto, em todo o Brasil, ele produz informações estatísticas e geográficas também, certo? Agora perceba um detalhe. Nós moramos num país com dimensões gigantescas, né? A nível continental. Então, como seria possível que determinado órgão, no caso o IBGE, ele produzisse uma informação em todo o território nacional? Bom, isso vai demandar uma estrutura muito grande. É o que a apostila de conhecimentos técnicos chama de rede nacional, que é a estrutura, basicamente, né? Essa estrutura, essa rede nacional para produzir as informações, ela vai contar com 27 unidades estaduais, 27, portanto, unidades estaduais, tá? E destas 27 unidades estaduais, temos a seguinte divisão: 26 estão nas capitais e uma delas é localizada no Distrito Federal. Além disso, das 27 unidades estaduais, essa rede nacional, essa estrutura do IBGE, vai contar também com 570 agências de coleta. Então, só com a união das 570 agências de coleta e as 27 unidades estaduais é que é possível o IBGE produzir e coordenar estas informações estatísticas e geográficas em todo o território nacional. Beleza? Avançando um pouco mais, vamos ver uma informação que é muito explorada em provas, que é a respeito da missão do IBGE. Bom, aqui vamos identificar basicamente a finalidade deste órgão. Portanto, a missão do IBGE ela é de retratar o Brasil da forma mais visceral possível, daquela forma nua e crua. É a realidade em toda a inteireza ali, da forma mais transparente possível, tá? Então temos que a missão do IBGE é retratar, fazer um retrato, como se fosse uma fotografia do Brasil. E através deste retrato, desta fotografia, conseguiremos identificar toda a realidade do nosso povo e do nosso país, e também isso permite o exercício da cidadania. Certo? Então, quando falarmos de missão, quando a prova perguntar de missão do IBGE, é retratar o Brasil, e isso colabora com o conhecimento da realidade do país e o exercício da cidadania. Vamos ver como isso foi explorado em prova. A banca FGV, em 2017, ela cobrou o seguinte: ao estudar o material do recenseador, Paulo leu a seguinte frase: retratar o Brasil com informações ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. A frase lida por Paulo refere-se ao
processo de coleta, missão do IBGE, objetivo do recenseador, atividade do produtor, responsabilidade do administrador. Então temos aqui um retrato do Brasil com informações que ajudarão a conhecer a realidade e o exercício da cidadania. Então é retratar o Brasil, conhecendo assim a nossa realidade e exercendo a cidadania. Isso é uma ideia que vimos acima de missão, portanto alternativa B, beleza? Vamos avançar um pouco mais aqui na matéria, só apagando aqui essas informações extras, vamos lá seguindo no tema. Bora lá. Agora que conseguimos identificar qual é a missão do IBGE, que é retratar a realidade brasileira, é importante identificarmos quando este retrato ele é concluído, quando esta missão acontece de fato. Bom, daí vem a apostila do IBGE de conhecimentos técnicos e diz o seguinte: este retrato, esta missão, estará concretizada quando? Bom, primeiro, aquele agente do IBGE, quando ele conseguir mapear e analisar todo o nosso território. Além disso, quando fizer a contagem da população, e não só contar a população, ele também deve informar como cada uma destas pessoas vive em nosso território. E por fim, o agente do IBGE tem também, para concretizar esse retrato, essa missão, listar a evolução econômica que ocorreu entre uma pesquisa e outra. Beleza? Quando falamos dessa evolução econômica, funciona basicamente assim. O IBGE ele não realiza pesquisas anualmente. Pelo menos o censo ele segue uma periodicidade mínima, tá? Com prazo maior que veremos a seguir. Então vamos imaginar que em determinado período tivemos o censo aqui e a coleta de determinadas informações. Um camarada específico ganhava por mês um valor X. Superada aquela periodicidade mínima, tivemos uma segunda pesquisa, aqui o nosso segundo censo. Daí cabe àquele agente do IBGE identificar se aquele camarada que na primeira pesquisa ganhava X, ele agora ganha mais ou ganha menos, se houve uma evolução econômica ou não. E este retrato da realidade brasileira, ele acaba sendo essencial, fundamental para duas coisas. A primeira é planejar melhor as políticas públicas, vai auxiliar neste sentido. Políticas públicas aqui, um dos exemplos seriam as ações afirmativas. Por exemplo, cotas em universidades, programas habitacionais, Bolsa Família, tá? Então perceba, é justamente com este retrato da realidade brasileira, tendo mapeado todo o território e toda a população, que conseguiremos identificar os grupos prioritários na aplicação destas políticas públicas, das ações afirmativas, por exemplo. E quando estas políticas públicas são aplicadas àqueles grupos menos favorecidos, teremos como consequência também a construção de uma sociedade democrática. Então perceba, através da missão, do retrato da realidade brasileira, poderemos ter o planejamento de políticas públicas e a construção de uma sociedade democrática. Certo, pessoal? E antes de prosseguirmos, apenas uma revisão aqui do que foi visto. Bom, a primeira coisa que analisamos foi o conceito do IBGE. É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Depois vimos o que o órgão faz. Ele vai coordenar e produzir informações, dados, tanto estatísticos como geográficos, de todo o território nacional. Ele faz isso utilizando uma rede nacional, uma estrutura, que vai contar com 27 unidades estaduais. Destas 27, 26 estão localizadas nas capitais e uma no Distrito Federal. Além das unidades estaduais, das 27, temos 570 agências de coleta. Beleza? Depois, por fim, vimos a missão, que é basicamente a finalidade do IBGE, que será de retratar o Brasil de forma mais visceral e realista possível. Portanto, com este retrato do Brasil, conheceremos a sua realidade e ocorrerá o exercício da cidadania. E quando que este retrato da realidade brasileira ele se concretiza, ele acontece? Ele vai acontecer quando aquele agente do IBGE conseguiu mapear e analisar todo o nosso território, ele contabilizou a população, informou como esta população vive e listou a evolução econômica. Este retrato da realidade brasileira é essencial para planejar políticas públicas e construir uma sociedade democrática. Maravilha? Agora vamos para o último tópico do vídeo de hoje, que é falar sobre o censo demográfico. Bom, o IBGE ele é responsável pela realização do censo demográfico. Então, a primeira coisa que devemos observar aqui é o conceito, o que vem a ser esse censo demográfico. Bom, em relação ao censo, temos o seguinte: trata-se da principal pesquisa que é realizada pelo IBGE. É com o censo demográfico que o IBGE vai contabilizar a população e trazer informações dos habitantes, das pessoas que residam aqui no Brasil, e também dos seus domicílios. Tá? Uma outra informação do censo demográfico importantíssima é a periodicidade.
ele vai ocorrer de intervalo em intervalo, em períodos espaçados de tempo. Portanto, a sua periodicidade é de 10 anos. Se liga nessa informação. A cada 10 anos, o censo demográfico deve ser realizado pelo IBGE. Beleza? Uma outra informação acaba sendo em relação aos dados coletados por esse censo demográfico. Então, quando o IBGE realiza o censo, ele vai coletar dados. E estes dados, como vimos acima, eles vão ajudar a planejar as políticas públicas, tanto a nível nacional, como a nível estadual e municipal também. Ainda dentro do censo demográfico, vamos estudar agora uma informação que foi atualizada em 2022, cuidado aqui com o material desatualizado, e que é importante para a prova, é em relação à data referência. Bom, o que vem a ser data referência? A data referência seria basicamente um parâmetro. Quando o agente do IBGE chegar em determinada residência, ele deve coletar as informações de acordo com a data referência, com esta data, e não com aquela data que ele chegou na residência. Explico melhor. Vamos supor que o agente do IBGE chegou na residência para coletar os dados em setembro, por exemplo, tá? Ele vai utilizar a data, ele vai querer saber as informações da data referência. Eu vou até colocar a data, qual que é esta data, para facilitar. Então temos o seguinte, a data referência, a informação agora atualizada, ela passou para meia-noite na virada, né, do dia 31 de julho, se liga nisso, para 1º de agosto. Antes era o seguinte, quem tem material desatualizado vai estar assim, ó. Antes era do dia 31 de maio para o 1º de junho. Não é mais essa informação, não vale mais, tá? Então, não é do dia 31 de maio para 1º de junho. Agora é do dia 31 de julho para o 1º de agosto. Então, vamos lá no nosso exemplo. Vamos supor que o servidor do IBGE, o agente do IBGE, ele chegou em determinada residência apenas em setembro para coletar os dados, por várias razões, tá? Dificuldade de acesso e tudo mais. Então, em setembro que ele chegou à residência, ele não vai querer saber os dados daquela família naquela data que ele está ali, mas sim ele deve usar o período de referência, a data de referência. Ele vai perguntar para aquela família como era a composição daquela casa no dia 31 de julho para o 1º de agosto. Mesmo estando ele na residência em setembro, ele precisa identificar como funcionava a estrutura familiar ali na data referência, em 31 de julho para dia 1º de agosto, beleza? E para fechar, a pergunta que fica é a seguinte, quem vai realizar esse censo demográfico? Bom, temos aqui a figura do recenseador. Então, é o recenseador que vai realizar o censo demográfico. No próximo vídeo, vamos analisar quem é o recenseador, tá? Veremos o conceito e algumas características deste camarada que vai realizar o censo demográfico. Beleza, pessoal? E assim encerramos este vídeo. Espero que tenham curtido. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e é isso. Valeu e eu fui!